O Jornal da Educação desse dia 21 de março de 2023 traz como notícia inicial a recomposição do Fórum Nacional da Educação. Foi definido por uma portaria ministerial uma recomposição do fórum com ampliação, incluindo várias outras entidades que não participavam anteriormente do fórum. A função do fórum, entre outras, é definir um plano novo nacional de educação, que será um trabalho precedido por reuniões nos municípios, nos estados e uma grande reunião nacional para estudar propostas de um novo Plano Nacional de Educação, entre outras atribuições. Mas o fórum terá um funcionamento talvez bastante complexo, porque tem tudo que você possa imaginar, mais alguma coisa de entidades consideradas representativas, e outras nem tanto, da educação brasileira. Então temos membros titulares, membros suplentes, e todo esse trabalho estará sob a coordenação do Ministério da Educação, financiado inclusive, vai ser um custo alto de elaboração dessas conferências, mas temos aí realmente lançado uma proposta já aprovada pelo âmbito do Ministério da Educação, e na semana anterior foi feita a posse, inclusive, dos membros que estiveram presentes numa reunião física que ocorreu em Brasília. Então temos aí pela frente desdobramentos e entusiasmo de alguns segmentos e preocupação de outros segmentos quanto ao que vai surgir de conclusões para um Plano Nacional de Educação para os próximos anos. Como em todas as edições, nós destacamos uma matéria internacional. E destacamos hoje, nessa edição, um estudo feito por diversos organismos sobre a gestão da educação, sobre como funciona, como tem sido trabalhado em outros países o processo de formação dos diretores de escolas. E a grande mostra está através de alguns documentos elaborados e inseridos pelo Banco Mundial, que destacam a relevância de um princípio da liderança educacional. Alguns países adotam a liderança como mais importante do que a própria formação. E essa formação ela é relevante, mas focada especialmente na liderança. Então esse é um grande questionamento que você pode desenvolver processos de aperfeiçoamento, mas as escolas, para terem a sua capacidade de êxito, eles têm que ser dirigidos por líderes, e esses líderes, muitas das vezes, eles são aperfeiçoados. Eles já têm de nascença processos de liderança, mas que com mecanismos eles aperfeiçoam. Então essa amostra evidencia Estados Unidos, evidencia Europa, e declara que as escolas que têm líderes dirigindo têm resultados bem maiores do que as que não têm. Então é interessante analisar, aprofundar esse estudo, e isso reporta, inclusive, uma necessidade de modificação bastante forte dos processos de formação dos gestores, dos diretores nas escolas brasileiras. Tivemos aí com um grande anúncio e sendo comemorado por uns, sobre a medida provisória que na prática recria o Mais Médico. Ela não tem essa definição dita expressamente, mas ela tem como evidência a Estratégia Nacional de Formação de Especialistas em Saúde, medida provisória 1165, do dia 20 de março. Então essa medida provisória já está em vigor, ela foi publicada, terá aí o trâmite de Congresso, com muitas modificações que serão inseridas, mas temos aí já a declaração de recriação do Mais Médico, inclusive com possibilidade de utilização de contratações sem licitação, com dispensa de licitação, está expressamente na medida provisória, que é uma coisa relativamente perigosa, para não dizer muito perigosa, quando você dispensa por lei, que a medida provisória tem força de lei, contratações sem ter licitação. Mas vamos ver o que o Congresso vai aperfeiçoar, e teremos aí alguns momentos de recomposição. A importância para as instituições da expansão da medicina está acontecendo mediante decisões judiciais, mas o sistema Mais Médico ele altera as regras. Em vez de você ter autorização, você passa a ter o princípio de concessão. É diferente em termos de consequências, mas cabe às instituições analisarem a pertinência ou não
e participar desse processo como está sendo na medida provisória. Destacamos também a Comissão Interministerial de Gestão da Educação na área de saúde, tem uma ligação direta com o assunto, foi estabelecida pelo Decreto 11.440, também do mesmo dia 20 de março. Então, você tem realmente uma definição de medida provisória de um decreto que estabelece essa comissão, esse estudo para aprofundar e subsidiar dados ao Ministério da Educação e da Saúde, com a composição de vários membros. Mas o decreto está editado, já publicado no Diário Oficial e, consequentemente, já em vigor. Destacamos também que o Ministério da Educação tem tido por hábito revogar tudo o que foi feito em governo anterior. E existia um trabalho criado de uma comissão para a criação da avaliação dos cursos profissionais e tecnológicos. Isso, com uma portaria 496 do dia 20, revogou esses grupos de trabalho. E uma outra portaria criou a Comissão Nacional de Estudos do Ensino Médio. Então, ou seja, a coordenação dessa comissão que vai rever o ensino médio, ela foi publicada e já foi modificada com a inserção de membros do Fórum Nacional, estando logo no início. A ideia básica é mexer e, se possível, até revogar a reforma do ensino médio, mas há correntes favoráveis e contrárias. Então, hoje a tendência é de chamado aperfeiçoamento, que está sendo debatido nesse momento no âmbito do Ministério da Educação. A cada edição nós temos destacado uma orientação técnica e nessa orientação, na edição de hoje, nós vamos falar sobre atendimentos educacional especializado. É uma norma definida pelo Conselho Nacional de Educação já há alguns anos, mas continua em vigor, do atendimento educacional especializado, especialmente aos portadores de deficiência, às pessoas portadoras de deficiência. Então, essa disposição está estabelecida e temos que observar, é conveniente seguir. É uma orientação técnica com base na resolução do Conselho Nacional de Educação, já de alguns anos, mas que continua sendo atual. E, por fim, destacamos sempre alguma atuação no Instituto e, nessa edição, nós vamos falar sobre as publicações técnicas. Novas versões foram lançadas, já com a versão 2023, dos diversas publicações técnicas editadas pelo Instituto. Todas são virtuais, que vão desde a consolidação da legislação educacional brasileira a outras consolidações, e temos também os guias práticos voltados a pontos específicos das instituições. Essas são as principais matérias que destacamos nessa nossa edição do dia 21 de março de 2023.